igual os homens fazem o acompanhamento da próstata, a mulher faz mama, o intestino que a gente também cuida. Então você sabe que se tem a cirrose, a cada 6 meses você tem que ter uma imagem e um marcador tumoral que é a alfa-fetoproteína. Hepatite B e a doença gordurosa metabólica, você tem que ter muita atenção, porque o paciente ele faz o câncer sem passar pelo ciclo da cirrose. Então às vezes você faz um diagnóstico muito avançado porque não teve essa atenção de encaminhar antes para o hepatologista. A obesidade pode levar à inflamação hepática e com isso evoluir para o câncer do fígado? Exatamente, é bem isso que a gente falou, né? A obesidade, ela evolui com esse acúmulo de gordura no fígado, paciente fibrosa ao longo do tempo, cirrose, e aí a maior chance de carcinoma hepatocelular e, como eu falei, mesmo sem cirrose, esse paciente é um paciente que ele tem maior risco de carcinoma hepatocelular por si só. A hepatite C ainda existe e mata em silêncio, não é verdade? É verdade, a gente tem... Isso vem diminuindo nos últimos anos, mas a hepatite C ela ainda é muito prevalente. A gente tem ainda mais de 500 mil, 1 milhão de casos aí de pacientes ainda infectados pelo vírus da hepatite C. Mas desde 2016 esse cenário tem mudado muito porque a gente tem novas medicações para essa doença. E essas novas medicações, elas têm uma resposta virológica sustentada que a gente fala. Então elas conseguem matar o vírus com mais de 90% de resultado. E elas são praticamente isentas de efeito colateral, diferente da dificuldade que os pacientes tinham em tratar na era de interferon e ribavirina, que era um tratamento longo. Então tinha paciente que às vezes tinha que tratar 6 meses, 1 ano. Hoje em dia o tratamento é em torno de 3 meses, sem efeito colateral. E antigamente esse tratamento que eu falei, interferon e ribavirina, tinha muito efeito colateral. Então os pacientes sofriam demais e muitas vezes descompensavam e não conseguiam dar seguimento ao tratamento. Então muitos não tiveram essa negativação do vírus. Agora, só uma coisa que a gente tem que estar atento porque isso a gente pega muito no consultório e mesmo em outros hospitais. O paciente sempre lembrar, porque muitas vezes ele acaba tratando com outro médico e não tem aquela visão do hepatologista. Você só tem que lembrar que o dano que a hepatite C causou até certo momento, então tem gente que teve mais de 30 anos de infecção. E como a gente disse, o fígado é silencioso. Ele foi lidando com o vírus por tanto tempo. Só que ele pode ter causado um grau de fibrose. E esse grau de fibrose ter um risco do câncer de fígado, ter um risco da cirrose e da descompensação. Então, mesmo que você negativou o vírus, tenha o seu paciente muito estadiado, entenda muito em que grau de comprometimento aquele fígado está, para você ter uma vigilância diferente do que você precisa, se é do câncer de fígado, se é do risco das descompensações da cirrose. E hoje em dia a gente também tem métodos não invasivos para conseguir rastrear melhor e entender esse grau de comprometimento do fígado. É verdade que mais de 500 mil brasileiros têm hepatite C e não sabem? Exatamente, é bem essa questão. A gente tem muitos contaminados e, como eu falei, muitas vezes os pacientes descobrem indo doar sangue, fazendo algum exame de rotina que algum outro médico solicitou, ou mesmo o hepatologista, quando tem uma alteração de enzima no fígado e vem nos procurar e você rastreia. Isso tem diminuído, a gente tem visto menos, tanto, por exemplo, no Hospital das Clínicas, tanto nos nossos consultórios, com os nossos pacientes internados também, por esse tratamento novo, porém a gente ainda tem esses casos e tem que ter atenção. Doutora Lísia, esse ainda é um problema muito sério no Brasil, em sua opinião? Acho que a gente tem mudado esse cenário, tá? Acho que, como eu falei, desde 2016, com a implementação dessas drogas novas, a gente tem mudado o cenário e a gente tem muitos pacientes hoje em dia negativados. Até tem alguns lugares, o Hospital das Clínicas faz um trabalho muito importante nisso, nessa erradicação do vírus, mas exige atenção. A hepatite C tem cura? Tem cura. Tem essas medicações que tem mais de 90% de chance de cura, mas, como eu falei, sempre lembrar de entender em que grau que aquele fígado chegou pelo comprometimento da doença. Às vezes, paciente que teve contato com o vírus por anos e que foi tratar depois de 30, 40 anos, esse paciente ele tem um risco de cirrose e de câncer de fígado. Então, não é só tratar o vírus, estadiar, entender em que grau de comprometimento esse paciente está. O que significam as siglas ALT,
AST, TGP e TGO nos exames? E qual a relação da ferritina aumentada com o fígado? Essas enzimas são enzimas que nos ajudam a entender com o que a gente está lidando. Então, normalmente é o exame inicial que o paciente traz para a gente. TGO é a mesma coisa que a AST, que é a nomenclatura atual, e TGP, que é a nomenclatura antiga junto com TGO, é a mesma coisa que ALT. Então, são TGO e TGP, nomenclaturas mais antigas, substituídas atualmente por AST e ALT. Elas são enzimas metabolizadas ali pelo fígado, elas têm uma relação com o hepatócito, que é a célula funcionante do fígado, uma das células. Conforme essas enzimas estão aumentadas, você entende que você tem um dano, uma inflamação ali no fígado. E aí você tem que entender de onde vem essa inflamação. Tá? E a partir daí você vai começar a investigação de todas essas doenças que a gente falou. E ferritina alta, a ferritina ela é um metabólito ali, ela faz parte do ferro, é um armazenador, mas a ferritina alta, quando outros índices do ferro estão normais, ela tem uma relação, ela é um marcador de prova inflamatória. Ela é um marcador inflamatório. E ela está muito relacionada com inflamação no fígado. Então, ferritina alta e enzima hepática AST, ALT, TGO, TGP altos, maior relação com inflamação e dano hepático. Com que frequência esses exames devem ser feitos? A frequência ela é muito individualizada, Carlos, é muito relativo, porque depende do que você está investigando e depende, por exemplo, um paciente que você tem uma alteração das enzimas apenas por uso de medicamento, apenas por um suplemento, um chá que inflamou o fígado e algo agudo ali, pontual, você não exige um acompanhamento por longo tempo. Então, você vai avaliar essas enzimas junto com fosfatase, gama-GT, com as bilirrubinas, tudo isso para você entender de onde vem o dano por um tempo pontual, até ter melhora. Tirou o agente, melhora. Diferente, por exemplo, do NASH, diferente do vírus B e C, que às vezes você vai ter que acompanhar por um tempo maior, até você conseguir reduzir a inflamação. Então, até tratar hepatite B, hepatite C, até reduzir gordura dentro do fígado, controlar o diabetes. Então, é muito individualizado esse tempo de acompanhamento.